Ô Renan, muito bom dia. Tudo bom? Ó, o Bom Marco está aqui dia. com a gente Bom também, dia, viu, Renan? Marcos. Só para pontuar Maravilha. também, sinalizar. Diga. Ô Renan, saíram os dados de produção industrial aqui do Brasil, né, que acho que foram até bem recebidos pelo mercado, e a gente fica aquela na dúvida. É lógico que a gente tem algumas empresas, estados em bolsa, que acabam sendo afetadas direta e indiretamente, poucas empresas do setor industrial, né? Mas qual que é a sua leitura, no sentido assim, será que é só uma base fraca, né, que a gente está tendo esse repique, essa recuperação, ou uma visão um pouco mais otimista para o segundo semestre, porque tivemos alguns setores ali como químico, alimentício, talvez sinalizando uma boa recuperação, né? Talvez isso chega na ponta do consumo do varejo para o segundo semestre, ou seja, é um indicador que traz algum otimismo em relação à atividade, ou só uma recuperação, um efeito ali também de recuperando um pouco da atividade do Rio Grande do Sul, né, os seus efeitos do clima. Sim. Eu acho que sinaliza um otimismo maior, tá? Para o segundo semestre, sim. Tá? Porque é claro que não é o ambiente perfeito, né? Tem muitas incógnitas e tem muitas aí dúvidas, né? Com relação à conduta, né? Do fiscal e da taxa de juros. A taxa de juros realmente, se tivesse mais disciplina fiscal, ela poderia estar mais baixa, sim, e isso aí seria um ambiente um pouco melhor. Não é o caso, mas a gente tem realmente uma recuperação do emprego no decorrer do ano, consequentemente também da renda, isso é bem visível, né? Tem um indicador, né, muito ruim, o endividamento da família, que está em patamares recordes ali, né, que foi realmente potencializado ali com o Covid, mas ele parou de piorar, né? Então isso traz um certo otimismo. A taxa de juros realmente frustrou, né? Porque esperava-se um maior grau de corte, mas também com a sinalização de que ela não deve subir no segundo semestre, ela ficaria ali em torno de 10,5%. É claro que ainda é uma taxa extremamente elevada e um juros real ainda extremamente elevado, mas o fato de não piorar, né, somado à melhora do emprego e da renda, então a gente pode ter um semestre um pouco melhor e isso pode realmente denotar em alguma recuperação do varejo, sim. O Renan e Marco Saravalli, pergunta para vocês dois, quero até começar com o Marco aqui, porque a gente vê a produção industrial crescendo, o Marco até perguntou se traria algum tipo de positividade para a atividade. A gente está vendo, né, expectativas de crescimento econômico, 2%, produção industrial vindo acima do esperado, emprego bastante forte, né, criação de vaga, desemprego lá para baixo. Nessa estrutura de crescimento econômico, o Brasil está caminhando. Muita gente fala, né? O juro acaba sendo até um pouco proibitivo para a gente continuar crescendo. Teria espaço para mais, Marco, se a gente tivesse menos juros? E aí é óbvio que a gente sabe que o juro ele acaba sendo consequência e não a causa, mas aí se a gente tentar fazer a lição de casa, existe um espaço para um crescimento mais estruturado, já que os indicadores de crescimento estão vindo bem, obrigado? Eu acho que esse é o recado, como eu estava falando aqui anteriormente, não só a minha opinião, mas parafraseando aqui as palavras do economista-chefe do Itaú ao longo dessa semana, justamente acho que esse é o recado. Assim, a atividade ela está aquecida, né, e a gente não está conseguindo ter essa convergência das expectativas para a meta, para o centro da meta, sobretudo o cenário base, enfim, o cenário de 2025. Então, caso realmente a gente foque muito no centro da meta, que acho que o foco, né, do Banco Central, o objetivo do Banco Central é ter o controle inflacionário, uma certeza né, a atividade econômica, na minha opinião, a produção industrial já sinaliza um consumo bastante forte no segundo semestre, né, isso a gente consegue ver até com empresas de capital aberto, olhem, né, eu sempre recomendo olhar o resultado da Indústrias Home. Então, a Indústrias Home já sinalizou uma boa carteira de pedidos, né? Tudo começa ali com uma máquina industrial que vai se transformar em consumo em algum momento. E o recado, a interpretação vamos ter que ter pelo menos essa taxa de juros nesse patamar de 10,5% por um período muito longo. Talvez esse período muito longo pode ser que seja até o final de 2025.
o cenário de corte de juros está ficando cada vez mais distante, né? Eu acho que ninguém gostaria que a gente tivesse aumento da taxa de juros. Mas, para termos essa convergência da expectativa mais próxima ao centro da meta, talvez a gente precisa tomar alguma outra medida para desaquecer um pouco a economia. A economia continua bastante aquecida por vários motivos, mas esse é um dos motivos também que faz com que a expectativa não consiga ter esse arrefecimento. Lembrando que tem um outro fator, né, até como o Beto está falando aqui anteriormente, na entrevista anterior, tem todo o efeito cambial, né? O efeito cambial era R$ 5,00, R$ 5,20, R$ 5,50. Eu acho que a gente já está num novo patamar. Esse novo patamar veio para ficar. Ele tem que impactar também as expectativas de inflação. Então, infelizmente, a gente vê semana por semana a expectativa de inflação 2024, 2025 sendo revista para cima no Boletim Focus, né? Então, acho que é um pouco desse resumo. Eu concordo com você. Se a gente tivesse num patamar mais baixo, né? Que acho que todo mundo quer que o Brasil tenha condições para ter um patamar mais de juros mais baixo, mas ao mesmo tempo a atividade estaria ainda mais aquecida, né, e ainda mais distante do centro da meta de inflação. Tá? Então é sempre um que nós economistas chamamos de trade-off, né, a troca da inflação, né, ou da atividade em relação à expectativa de inflação. Tá? Então já passando um pouco para o Renan também, Felipe. Gostaria de ouvi-lo, inclusive. Renan. Tá. Eu concordo com o Marco, tá? Muito bem colocado. É bem esse o caso. A expectativa para os juros em 2024, lá em janeiro, era de 8,5%, né? E é claro que não se esperava tantos percalços, principalmente com relação à indisciplina fiscal. Então, no meio do caminho, realmente, o Ministério da Fazenda alterou a meta de déficit, né, do déficit primário zero, e isso, né, trouxe desconfiança no mercado, aversão ao risco, e até mesmo alterou ali o rumo, né, o comportamento ali do cupom, que ficou mais austero, justificada por esse movimento. Agora, por último, nós tivemos ali uma deterioração da projeção de déficit, né? Acho que, desculpa se eu errar, mas acho que há uns 15 dias atrás, aí o governo, de novo, declarou que o déficit, então, primário seria o dobro do que o que tinha sido programado. Vale pontuar que ainda está dentro ali, né, do arcabouço, né, que é uma ferramenta ali que eu tenho algumas restrições, mas é o que temos, mas é um inibidor realmente ali da disciplina fiscal, e tudo isso no cômputo, né, faz com que o piso aí da nossa taxa deva ser os 10,50. Esperava-se uma coisa muito melhor. Mesmo assim, a economia está dando uma demonstração de resiliência, né, quando a gente vê justamente ali, né, a produção industrial mais forte, o emprego melhor, né, no campo ali abaixo de 7 já, a renda melhorando sensivelmente. Então, eu concordo plenamente. Poxa, se tivéssemos um ciclo aí mais intenso de corte de juros, realmente a gente teria um crescimento muito mais intenso. Lembrando que nós temos, de novo, né, aquela história da década perdida, nós temos um consumo reprimido, assim, absurdo, imenso, né? Pessoas que querem consumir, coisas básicas, né? Pessoas que precisam e não consomem justamente pelo medo do desemprego, pelo medo da renda, pelos juros que são altíssimos, mas bastou realmente uma pequena queda marginal da taxa de juros que você tem aí uma resposta rápida aí de crescimento que está culminando numa projeção de PIB, né, realmente melhor. Então, basicamente isso. Então, realmente, eu concordo, se a taxa fosse menor ou se tivéssemos uma sinalização de algum corte, mesmo que em 2025, que eu acho também pouco provável, a atividade estaria, né, com um crescimento muito maior. Renan, agradeço demais sua participação. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Volte sempre. Uma ótima sexta, bom fim de semana para você. Bom final de semana, eu que agradeço mais uma vez.
É sempre bom estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu, um abraço. Renan Silva, gestor da Blumetrix, aqui com a gente. Ô, Marcos Saravalho, 11h25, a gente está indo para a reta final desse bloco.